Você consegue imaginar um planeta onde os animais mais incríveis desapareceram, não por catástrofes naturais, mas por culpa direta do ser humano? Ao longo dos séculos, a humanidade moldou o mundo à sua imagem, construindo cidades, cruzando oceanos, alcançando a Lua. Mas nesse mesmo processo, deixou rastros de destruição. Espécies únicas foram apagadas da Terra por ganância, ignorância ou simples descuido. Hoje, vamos relembrar 10 animais extraordinários que foram extintos pelas mãos humanas, criaturas que não deveriam ter desaparecido, mas cujas histórias ainda ecoam como advertência. Porque, se quisermos um futuro mais equilibrado, precisamos entender os erros do passado. E antes de mergulhar nessas histórias, um pedido: se esse tema mexe com você, deixe seu like como um gesto de alerta e se inscreva no canal. Seu apoio mantém viva a memória do que a natureza já não pode mais contar por si mesma. Dodô. O dodô era uma ave endêmica das Ilhas Maurício, no meio do Oceano Índico. Sem predadores naturais, tornou-se uma criatura dócil, curiosa e incapaz de voar. Essa ingenuidade foi sua ruína quando os europeus chegaram no século XVI, trazendo animais invasores como ratos e porcos, que devastaram seus ninhos. Os marinheiros, por sua vez, encontraram no dodô uma presa fácil e saborosa. Menos de um século após sua descoberta, o dodô já havia desaparecido completamente. Sua extinção virou símbolo global da interferência humana na natureza. Até hoje, ele é lembrado não apenas como uma curiosidade histórica, mas como um alerta sobre o impacto do descaso humano diante de espécies vulneráveis. Tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia, também conhecido como tilacino, era um marsupial carnívoro único, com aparência de cão, corpo alongado e listras nas costas. Tinha hábitos noturnos e caçava sozinho, mas foi acusado injustamente de atacar rebanhos de ovelhas. Sem provas reais, foi perseguido com recompensas oferecidas por sua morte. O último exemplar morreu em cativeiro, em 1936, num zoológico da Tasmânia. Existem registros em vídeo dos seus últimos dias, curtos, silenciosos, quase melancólicos. Hoje, o tilacino representa uma das perdas mais emblemáticas da fauna australiana e também um dos casos mais lembrados de extinção por negligência humana. Pombo passageiro. Era difícil imaginar a América do Norte sem os bandos gigantescos de pombos passageiros. Estima-se que existissem bilhões deles no século XIX, tantos que o céu escurecia por horas durante seus voos migratórios. Ainda assim, foram caçados em massa, usados como alimento e alvo fácil para abate esportivo. A destruição de florestas e o colapso da reprodução em colônia aceleraram seu fim. Em 1814, Marta, a última de sua espécie, morreu sozinha em um zoológico. Sua morte foi um choque global e se tornou o símbolo de como até a abundância extrema não protege uma espécie da extinção. Alce gigante irlandês. Majestoso e imponente, o alce gigante irlandês possuía uma das maiores envergaduras de chifres entre todos os cervídeos, chegando a ultrapassar 3 metros. Vivia nas regiões frias da Europa e da Ásia, alimentando-se de vegetação rasteira. Adaptou-se às mudanças climáticas de sua época, mas não à chegada do ser humano. A caça por seus chifres e carne, combinada com alterações ambientais, levou ao seu desaparecimento há cerca de 7.000 anos. Seus fósseis, muitas vezes preservados em pântanos, continuam fascinando paleontólogos e servem como um lembrete de que nem mesmo a grandiosidade natural resiste ao impacto humano desmedido. Leão do Cabo. O leão do Cabo era uma subespécie africana com uma juba escura e volumosa, que cobria o pescoço e o peito, tornando-o especialmente imponente. Vivendo no sul da África, foi caçado intensamente pelos colonizadores europeus, que o viam como ameaça ao gado e também como um troféu de prestígio. O último registro confiável de um exemplar selvagem foi em 1858. Hoje só restam peles empalhadas e algumas ilustrações antigas. Sua extinção mostra como o medo e o orgulho humano podem apagar até mesmo os maiores predadores da savana. Antílope azul.
Com sua pelagem azul acinzentada e aparência esguia, o antílope azul foi uma das primeiras vítimas documentadas da extinção causada por ação humana no continente africano. Nativo das regiões costeiras da África do Sul, já era raro quando foi descoberto pelos europeus. Foi caçado por sua pele e chifres, e perdeu espaço para a expansão agrícola e o gado doméstico. Extinto por volta de 1800, restam hoje apenas 5 esqueletos completos em museus ao redor do mundo. Um exemplo doloroso de como a destruição pode chegar antes mesmo do conhecimento científico. Foca monge do Caribe. Única foca nativa do Caribe, esse animal era encontrado em colônias nas ilhas e costas tropicais. Media até 2 metros de comprimento e se alimentava de peixes e crustáceos, ajudando a manter o equilíbrio do ecossistema marinho. Sua gordura, porém, a transformou em alvo comercial desde os tempos de Colombo. Por séculos, foi caçada sem qualquer controle. Ao longo do século XX, foi ficando cada vez mais rara, até que os avistamentos cessaram completamente. Em 2008, foi declarada extinta. Hoje, sua ausência ainda impacta a biodiversidade marinha da região. Tartaruga gigante de Pinta. Endêmica da Ilha Pinta, no arquipélago de Galápagos, essa tartaruga podia viver mais de um século e pesar até 250 quilos. Foi amplamente caçada por marinheiros por ser uma fonte de carne viva e resistente, capaz de sobreviver meses sem comida ou água. A introdução de cabras e ratos, que destruíram a vegetação e os ninhos, acelerou o declínio da espécie. Jorge, o solitário, foi o último exemplar conhecido. Sua morte, em 2012, marcou o fim de uma linhagem e se tornou o símbolo mundial da perda de biodiversidade. Cabra das Pirineus. Essa subespécie de cabra a montanhas vivia nos penhascos escarpados do norte da Espanha e sul da França. Com chifres curvados e grande resistência, era bem adaptada ao ambiente rochoso, mas foi alvo de caçadores por séculos. O último exemplar morreu em 2000, esmagado pela queda de uma árvore. Em 2003, cientistas tentaram cloná-la, usando o material genético preservado. O filhote nasceu vivo, mas sobreviveu por apenas alguns minutos, tornando-se o primeiro animal extinto a ser trazido de volta, mesmo que brevemente. Araú gigante. Parecido com um pinguim, o araú gigante era uma ave marinha do Atlântico Norte que não voava, mas nadava com incrível agilidade. Formava colônias densas em ilhas remotas e foi caçado por milhares por sua carne, gordura e penas. Mesmo após tentativas de proteção, colecionadores mataram os últimos exemplares em 1844 na Islândia. Sua história é um triste exemplo de como o desejo humano de possuir e colecionar pode selar o fim de uma espécie inteira. Agora, você sabe, a extinção nem sempre vem do acaso. Muitas vezes, ela é programada, desenhada e executada pelas mãos humanas. Mas também existe esperança. A ciência já busca caminhos para reverter alguns danos. E, mais do que nunca, precisamos proteger o que ainda temos, antes que vire apenas memória. Comenta aqui embaixo, qual desses animais você gostaria de ter visto com seus próprios olhos? E se pudesse trazer uma delas de volta, qual seria? Se esse conteúdo te tocou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. É assim que mantemos vivas as histórias daqueles que já não podem mais contar a sua. Nos vemos no próximo vídeo.